As constantes chuvas da região do arquipélago de Mairas não aplacavam a obstinação de um capitão. Zan, a bordo do seu barco Valor da Tormenta, desbravava os mares em busca de sua presa. Eram tempos obscuros, e pouco se sabe, e em períodos como esses, a luz da verdade não penetra com profundidade. Mesmo diante de todas as recomendações, o ousado e destemido capitão avançava por águas perigosas, com seu barco especial, para enfrentar a sempre chuva. Construídos por engenheiros mairas, que partilhavam de conhecimentos antigos para desenvolver barcos capazes de enfrentar constantes tempestades, a fúria dos mares nada podia fazer com suas construções resistentes. E cobertos como um casulo retrátil, o Globocentros era um dispositivo em seu meio e o mantinha sempre virado para cima, independente do que acontecesse. Seu motor aproveitava a própria força da água para mover-se, um mecanismo chamado por seus criadores de enganamar. Pouco se sabe sobre a engenharia incomum dos Mairas. Muito se perdeu com o passar do tempo, mas na época acreditavam funcionar por algum tipo de magia. Mas hoje percebemos que era uma tecnologia avançada e pouco compreendida por leigos. Em todas as embarcações Mairas, algumas se destacavam por sua coragem, que para alguns mais parecia loucura. Eram os caçadores de monstros marinhos, e dentre eles considerados desajustados, existia uma tripulação que se destacava por sua ousadia, que perseguiam as beitas mais perigosas, e essa era a tripulação do Valor da Tormenta. Naquela noite, o capitão Zan estava mais disposto que o normal. Seu humor estava revigorado por estar em plena perseguição a um grande monstro marinho. Era jovem em idade, mas experiente em seu ofício, uma vida dedicada a uma única função. Era de onde tirava seu sustento. A carcaça de um monstro marinho valia muito dinheiro. Quase tudo podia ser aproveitado e vendido. Não era o que pode ser considerado humano. Seus olhos eram cinza, sua pele úmida, cabelo castanho, ombros largos, braços esguios e músculos adaptados para longos mergulhos. Sua raça era chamada de Miria. A um olhar desatento poderia se passar por um humano normal, mas depois de tantas gerações que a região sofreu com a maldição da sempre-chuva, seus corpos se habituaram ao mar, ganharam uma capacidade anormal de resistir ao oceano, podendo ficar por longos períodos sem voltar para a superfície para respirar. Seus olhos ignoravam a escuridão, e há quem diga que nunca haverá nadadores melhores que em qualquer outro lugar. Zan, com sua tripulação de Mírias, que juntos formavam um grupo com 4 caçadores destemidos, cada um com suas funções e bem capacitados. O capitão olhava para uma grande onda que se formava à sua frente e sorria. Lembrava do apelido que ganhou do seu pai, Filho da Tempestade. Algo nas ondas furiosas o trazia nostalgia. Prepare-se, porque hoje o mar está glorioso, disse o capitão vibrando de alegria. Ardurin, o engenheiro, que não compartilhava da alegria do seu capitão em enfrentar tempestades, se preparava porque sabia que seria uma noite difícil. Operava o motor com muita destreza, as engrenagens rugiam e a água girava com mais força, fazendo o barco acelerar. Sabia que era necessário enfrentar a onda de frente. Não era musculoso, mas segurava firme as alavancas para se manter no controle da embarcação. Seu cabelo era liso, escorrido e um olhar sério. Ruko era o armeiro e ajudava Ardurin na preparação para enfrentar a tempestade. Usava seus músculos para manter as peças do motor em ordem. O Valor da Tormenta era um bom barco, mas já havia anos que cumpria sua função. Sua constante necessidade de manutenção já indicava que seu fim estava próximo. O armeiro era alto, cultivava uma barba grosseira e rústica, tinha um sorriso largo e fácil. Eu não entendo essa animação de vocês, reclamou Ardurin. Ruko riu e respondeu. Isso não te faz vibrar por dentro? Saber que qualquer erro pode significar o fim? Não, você e o capitão são loucos. Ruko riu com ainda mais vontade e Ardurin não resistiu à gargalhada honesta do armeiro e o acompanhou na risada. Capitão, começou a dizer Dalsha, o navegador, tem algo estranho nessa onda. O navegador era baixo, com um olhar cansado e cabelos negros. E o que seria? Ele está se formando muito rápido, me parece pouco natural. Quer dizer que não vem da tempestade? Sim, me parece que algo a provocou e não a força do mar. O capitão se animou, pensou por um instante e disse: Isso significa que o monstro marinho que a provocou. Capitão, diga, o monstro marinho capaz de produzir uma onda desse tamanho? Você deve imaginar o tamanho e... Então estamos perto dele. O capitão Zan olhou em volta e se preparou mentalmente para tudo o que era necessário ser feito e continuou.
Prepare-se! Gritou alto o suficiente para todos ouvirem. Estamos perto de nossa presa. Passaremos por essa onda e entraremos na postura de ataque. A seus postos. Todos sabiam o que fazer. Era algo natural para eles. Mas não significava que seria fácil. Qualquer erro poderia ser a morte. O capitão assumiu o leme e alinhava o barco para entrar de frente na base da onda. Dalsha supervisionava o Globocentus no coração do barco. A sala estava quente e um leve vapor subia. Ruko segurava os 3 compressores e firmava para o motor não perder potência. Ardurin mantinha o motor antigo funcionando com manobras em suas alavancas diversas. Era um barco antigo e pequeno, uma minúscula embarcação em comparação à onda à frente. O valor da tormenta tremia com a pressão do esforço de seu motor. A onda, como uma parede curva, proeminente e altiva, parecia querer os engolir. Mas a embarcação valente seguia navegando a onda em direção ao seu topo. Suas juntas ameaçavam desmontar. Sua tripulação corria, se esforçava para manter tudo no lugar com um esforço frenético. O capitão gritava com um sorriso no rosto, mantendo o barco centralizado com perfeição. E ao chegar no topo da onda, viu a amplitude infinita do mar e a calmaria que viria em seguida. Era a confirmação que precisava, que não era uma tempestade, e sim o bater da nadadeira de um monstro marinho que há muitos dias perseguiam, e não havia como segurar sua empolgação. Finalmente, estava próximo de sua presa. Se gostou desse conto, curta e deixe seu comentário para ajudar esse projeto a continuar e trazer cada vez mais histórias. Então, muito obrigado. Até a próxima.